que pode abençoar a sua vida, porque pode, pastor. Ué, a palavra não abençoa? Meu filho, a palavra só pode abençoar dentro desse prisma aqui. Olha o que Jesus falou. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e foi grande a sua ruína. Então a palavra para abençoar tem que ser praticada. Porque a palavra que não é praticada, a casa vai cair. Não tem o ditado? A casa caiu? Então, quem não pratica a palavra, a casa vai cair. Diz aí para quem está perto de você, ó, se não praticar a palavra, a casa vai cair. Quem é que trouxe a Bíblia aí? Deixa eu ver. Levanta aí. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 2, e deixa ela aberta. Nós vamos conjecturar em 4 conjuntos de textos. Deuteronômio, capítulo 2. Eu vou trazer uma palavra para você sobre Deus nos ensinando na trajetória da nossa vida. A pedagogia de Deus para nos ensinar na trajetória da nossa vida. Eu vou ler o versículo 4 do capítulo 2. E dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, porém, contudo, entretanto, todavia, porém, guardai-vos bem. Aqui comigo. Primeiro ensino de Deus para a trajetória daquele povo, Israel, na tipologia bíblica, é a igreja. O deserto é a nossa trajetória. Canaã é o céu. Então, o primeiro conselho que Deus está dando para eles é: tome muito cuidado. Você pode ser uma pessoa de sucesso, você pode ser uma pessoa de autoridade até que outros temam você, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ter muita sabedoria e discernimento espiritual, mas Deus está mandando dizer para você: tome muito cuidado na trajetória da sua vida. Como é que a gente pode tomar muito cuidado na trajetória da vida? Primeiro, uma pessoa que toma muito cuidado na trajetória da sua vida, ela está disponível a aprender e a corrigir rotas. Uma pessoa que toma muito cuidado, ela não é absoluta, porque ela tem medo de errar, ela não quer errar. Então, esteja disponível para aprender princípios que você não aprendeu, para que a sua trajetória nessa terra seja uma trajetória de sucesso. Como é que se toma muito cuidado? Sendo vigilante. A vigilância é o estado de alerta constante. Devemos estar vigilantes, vocês já ouviram de outros pregadores, só estou lembrando, por 3 motivos principais. Primeiro motivo, por que você tem que estar em alerta nessa trajetória? Por causa de você mesmo.
O maior inimigo não é o diabo, somos nós, é a nossa natureza, meu irmão. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A nossa natureza é fraca. Por que a natureza humana é fraca? Porque ela não está sujeita à lei de Deus. E aquilo que não está sujeito à lei de Deus é fraco. Então, tome muito cuidado. Fique esperto com a sua natureza. É interessante que a Bíblia manda eu e você enfrentarmos o diabo. Resistir ao diabo. Ele vai cair fora. Mas a natureza humana não. 2 Timóteo 2, 22 diz: fugi dos desejos da mocidade. 1 Coríntios 6, 18, fugi da prostituição. Tudo que está relacionado à natureza humana, você tem que correr. Tudo que está relacionado ao diabo, tem que enfrentar. E você só foge de uma coisa que é maior do que você. Você só foge de uma coisa que tem potencial para te destruir. Então, não brinque com a sua natureza. Tome muito cuidado, porque ela pode te derrubar. Porque você tem que estar em estado de alerta, por causa do diabo. 1 Pedro 5,8 diz: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja e não para pecador. Efésios 4,30, não deis lugar ao diabo. Está falando para crente. Não está falando para pecador. Não está falando para pecador. Afina a tua viola, meu filho. Fica esperto, porque o chifrudo não dá mole para ninguém. Então, tome muito cuidado. E terceiro, porque você deve estar em constante estado de vigilância, porque Jesus vem. Mateus 24, 42 diz: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, para você tomar muito cuidado, você tem que estar disponível para aprender, para corrigir rotas, estado de vigilância e, terceiro lugar, prudência. O que significa uma pessoa prudente? O prudente é aquele que busca evitar dano e erro. O prudente é aquele que busca evitar dano e erro. Então, tome muito cuidado na trajetória da sua vida. E para você tomar muito cuidado, tenha uma predisposição para aprender, para corrigir rotas, estado de vigilância, de alerta e prudência. É o primeiro conselho para a nossa trajetória. Agora presta atenção, vamos para a Bíblia. Olha o versículo de número 5 e depois o 8 e o 9. Não vos entremetais com eles, porque não darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Versículo 8 e 9. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate até Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contendas com ele em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porque tenho dado ar aos filhos de Ló por herança. Então aprenda. Primeiro, não pense que só você tem direito às promessas de Deus. Não pensa que é só você que tem direito, não. Olha aqui, ó. Era o povo de Deus, indo para a terra prometida, e Deus está ensinando a eles: eu não vou dar nenhuma planta do pé dessa terra, porque eu tenho prometido a outro. Eu não vou dar um tasco dessa terra,
E aí você aprende uma outra coisa. O que Deus prometeu a outro, não vai te dar. Tira o olho gordo. Não adianta você ter olho grande sobre o que Deus está dando a outro, porque o que Deus dá a outro não vai te dar. Dá para dizer para os dois aí? O que Deus dá para outro não vai te dar. Respeite e reconheça o que Deus dá a outras pessoas. Respeite e reconheça o que Deus dá a outras pessoas. Agora escute essa. Versículos 6 e 7. Deuteronômio 2. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em todas as obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Versículo 6, ao 6 e o 7. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles, comprareis por dinheiro. Aprende isso aqui. Respeite o que Deus dá aos outros. Ninguém é obrigado a te dar nada. Você tem que entender que o princípio da autoridade está em quem dá e não em quem recebe. Quem recebe não tem autoridade para exigir nada. Quem dá tem autoridade de dizer como é que quer dar. Escuta uma experiência. Eu estava numa roda de obreiros da minha igreja. Aí um obreiro simples, e a gente percebe a fala. Ele olhou para minha gravata, eu estava com uma gravata bonita. Ele falou: caramba, pastor, que gravata bonita. Só isso que ele falou. Na hora, eu olhei o obreiro. Eu disse: só por milagre para esse caboclo um dia comprar uma gravata dessa. Peguei, tirei a gravata e falei: é sua. Não, não, pastor. Não, eu só estou falando que ela é bonita. Ei, é minha. Eu dou para quem eu quero. Eu quero te dar. Tirei a gravata e dei. Passaram-se 1 mês e meio, 2. Eu estava numa outra roda de obreiros da igreja e alguns que estavam nessa roda estavam lá. E eu estava com outra gravata bonita. Aí um obreiro esperto virou para mim e disse: poxa, pastor, que gravata bonita. Eu não vou te dar, não. Há uma mania de que porque você deu para um, tem que dar para todos. E a pessoa que quer receber ainda vem querer botar a faca no teu pescoço. Eu tenho um princípio comigo. Ninguém me leva a nada botando faca no meu pescoço. Ninguém. Ninguém. A minha esposa sabe o que eu estou falando. Ninguém decide o que eu tenho que dar, a não ser Deus. E mesmo Deus, Ele respeita meu livre-arbítrio. O Senhor tem que me ajudar. Não! Eu já fiz cada uma que Jeová não duvida porque assistiu. Os obreiros da minha igreja me riam, sabe? Não vem com esse negócio que tem que me dar, porque eu tenho que receber. Não.
Olha que coisa interessante que Deus está instruindo. A comida e a água vocês vão pagar. Tem crente, tá? Tem crente que acha que o outro tem que trabalhar para ele e porque é irmão tem que ser de graça. Eu aprendo um outro princípio dentro disso aqui. Não é porque é meu irmão que eu tenho o direito de explorar. Não é porque é meu irmão. E uma outra coisa incrível que Deus está dizendo aqui, olha que coisa interessante, como é que Deus, a pedagogia de Deus, no versículo 7, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, Ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus te abençoa para abençoar. Não tire proveito onde você pode abençoar. Deus te abençoa no princípio para você abençoar. Não queira tirar proveito onde você pode abençoar. Havia uma propaganda há anos que ficou famosa como a Lei de Gerson. O canhotinha de ouro da seleção de 70 fez uma propaganda de um cigarro e a frase era: eu gosto de levar vantagem em tudo. Ele acabou, coitado, sendo ridicularizado anos depois, chamada a Lei de Gerson. O negócio é levar vantagem. No reino de Deus, o povo de Deus, não é assim. O negócio é abençoar. Quem é membro do reino de Deus? Quem é? Então repete comigo. O meu negócio é abençoar. Você sabe o que significa a palavra bênção? Favor divino, meio de felicidade. Você é um favor divino e um meio de felicidade. Você foi feito para favorecer e você foi feito para fazer outros serem felizes. Agora eu aprendo aqui, o texto está dizendo: Deus conosco, suprimento constante. Durante esses 40 anos, nada vos faltou. Irmão, para pensar. O lugar mais improdutivo do mundo é o deserto. Se Deus sustentou mais de 2 milhões de pessoas no lugar mais improdutivo do mundo, como é que Deus não vai sustentar você no Brasil, que estraga toneladas de alimento? Jeová Jirê é o nosso Deus. O Deus que provê é o teu Deus. Nada vai te faltar. O Senhor vai te sustentar nessa trajetória. Está faltando? É porque Deus então está te aprimorando para alguma coisa. Está faltando? É porque tem uma lixa de Deus em cima de você. Sabe como é que é esse negócio de lixa? Quanto menor o número, mais grossa ela é. Tem lixa fininha. Uma pequena crosta na parede. Eu estou desconfiado que de vez em quando o Jeová diz assim: eu não sei os números de lixa, estou chutando. Traz aí a número 40. Fininha. Mas de vez em quando o Jeová diz assim: traz a número 3. Obrigado, Jesus. Ai, tá doendo? Tá. Vai doer
Mas depois que tira tudo aquilo, fica uma parede linda. Assim a sua vida. Vamos para outro conjunto de textos. Capítulo 2, versículo 24. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis, aqui na tua mão tenho dado a Seom, o amorreu, rei de Hesbom e a sua terra. Comece a possuí-la, contende com eles em peleja. Capítulo 3, primeiro e segundo versículo, terceiro. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque ele e todo o seu povo e a sua terra tenho dado nas tuas mãos. Far-lhe-ás conforme fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que ninguém lhe ficou de restante. Capítulo 3, versículo 21 e 22. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Veja a pedagogia de Deus, que é incrível. Deus promete, Deus encoraja e Deus luta por nós. Isso aqui é a parte de Deus. Deus promete, Deus encoraja e Deus luta por nós. Qual é a nossa parte? Eu acabei de ler. Temos que lutar por aquilo que Deus prometeu. Pastor, não entendi. Ué, se Deus prometeu, se Deus luta por nós, eu ainda tenho que lutar? Por quê? Tudo aquilo que você conquista sem esforço, você não valoriza, você não aprende, você não cresce e você não amadurece. E Deus permite você lutar para te preparar para lutas maiores e para conquistas maiores. Nós temos uma ideia errada, porque Deus prometeu, vai entregar de mão beijada. Você lembra de Caleb? Tinha uma promessa para ele de uma terra. Quando Israel conquista, Caleb vai a Josué e diz: Josué, eu quero a parte que Deus me prometeu, porque ele não ficou com os 10 espias. E aí Caleb vai dizer: dá-me aquele monte, lá tem cidades fortes e gigantes. Caramba! O cara está pedindo o que Deus prometeu e vai encontrar cidades fortes e gigantes? Só tem um detalhe que Caleb vai dizer. Só tem uma coisa: o Senhor estará comigo. Querido, Deus não vai te entregar nada de mão beijada. Se prepare para arregaçar as mangas e botar para quebrar. Se prepare para a luta. Se prepare para gastar energia e tempo. Você só tem que ter uma convicção: o Senhor estará com você nessa peleja.
como é que Deus está falando. Josué, lá no 21 e 22. Josué, você pelejou contra esses 2 reis? Você aprendeu a pelejar e a lutar? Assim fará o Senhor a todos os reinos a quem tu passarás. Aí você chega em Josué capítulo 12. Josué derrota 31 reis. Aqui em Deuteronômio 3 e 2, ele derrota 2. Ele estava sendo treinado por Deus para derrotar 31 reis. Você já fez a conta o que é isso? 4, 100%, 20, 1000%, 30, 1500%, 31, 1550%. Tá boa a conta ou não? Venceu 2 para vencer 31. Não reclame dessa luta. Não reclame dessa batalha. Deus está te treinando para conquistas inimagináveis. Agora escuta isso aqui. Olha o que é que ele diz. No versículo 24. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, a sua terra, começa a possuí-la e contende com eles em peleja, isso é, entre em guerra contra eles. Aprenda um princípio. Aguça teu ouvido. Lutas se passam, inimigos se enfrentam. Luta a gente passa, adversidade a gente passa. Inimigo não, inimigo é para enfrentar. Por isso que eu não dou mole para ativismo gay. Por isso que eu não dou mole para esquerdopatas com ideologia de gênero. Eu não estou falando de pessoas. Eu não estou falando de quem pratica homossexualismo. É até um direito. Eu estou falando do ativismo gay que quer deturpar e detonar os valores da palavra e os valores de família. Não tem negócio. Vou para o confronto. Vou para a luta. Não tem papo. Não tem conversa. Lutas se passam, inimigos se confrontam. Aí eu fico vendo aí uns pseudos. Agora nós temos os politicamente corretos gospel. Direito civil. Eu estava vendo aí um pastor falar de direito civil. É direito civil. Nós não podemos combater o direito do casamento, é direito civil. Aí eu no meu programa TV disse assim, aí ô bobão, beber é direito civil, fumar é direito civil, se prostituir é direito civil, então libera a tua igreja. Eu fico rindo desses caras. É direito civil. Ué, andar com decote aqui, mostrando os dormelão, é direito civil. Andar com a mini saia e mostrando todo o corpo, é direito civil. E onde está a decência e a ordem? E onde está o pudor? E onde está o equilíbrio? O pessoal está enganado. Aí Deus dá uma dica. Porque Deus sabe quem é o homem. Deus diz assim, ó. Eu vou fazer a promessa. Eu vou te encorajar. Eu vou lutar por você. Você vai ter que lutar para aprender e crescer. Mas tem um segredo. Não temais.
Sabe o que Deus está falando? Não permita o medo te dominar, porque se o medo te dominar, vai virar pavor, e pavor é um medo incontrolável. Deixa eu te falar uma coisa, qual é a diferença do corajoso para o medroso? Ambos têm medo. O corajoso e o medroso, ambos têm medo. Ih, pastor, não estou entendendo não. Eu te explico. O medroso deixa o medo dominar ele. O que é coragem? Domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o medroso, o medo controla ele. O corajoso é ele que controla o medo. E é o que Deus está ensinando. Não tem mais, isso é, tenha coragem. Não deixe o medo te dominar, apesar dessa luta, dessa adversidade e de toda essa batalha que você está enfrentando. Agora, olha que coisa interessante. Capítulo 3, do versículo 18 ao 20. Lê aí. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. O que está sendo tratado aqui? A terra começou a ser conquistada antes do Jordão. Já haviam tribos que já tinham conquistado, mas a conquista da além do Jordão ainda não tinha sido feita. Então, o que é que eu aprendo sobre promessas de Deus para o seu povo? Olha as características das promessas de Deus para o seu povo. Primeiro, aprenda. Elas não são iguais. Cada tribo recebeu uma terra diferente, de um tamanho diferente. As promessas de Deus não são iguais. Para de ficar fazendo comparação entre o que Deus te prometeu e o que prometeu a outro. Você não tem nada com isso. Não é problema seu. O seu problema é o que Deus te prometeu, não o que Ele prometeu para outros. Segunda característica das promessas de Deus: elas não são conquistadas ao mesmo tempo. Uma parte das tribos já tinham conquistado a terra, outra parte não. Mas esse irmão, olha, meu Deus, olha o que ele tem. Tira o olho gordo. As promessas não são iguais, primeiro. Segundo, as promessas não são dadas ao mesmo tempo. Um irmão do teu lado recebe uma promessa e a sua vem há 10 anos na frente. Até dentro da família, todo mundo é crente. Um recebe uma promessa, o outro recebe depois de 1 ano, o outro recebe depois de 4, o outro recebe depois de 20. Terceiro, todos nós precisamos de ajuda para que as promessas de Deus se manifestem.
antes do Jordão, todo o povo ajudou aquelas tribos que tinham terra antes do Jordão a conquistar. Não pensa que é porque é promessa de Deus que você não precisa de ajuda, não. Muitas vezes Deus manda uma pessoa para te ajudar a cumprir a promessa e você está querendo mandar ela embora. Achei alguém aqui. Não vai embora, não. Não vai embora, não. Ei, muitas vezes Deus usa alguém como instrumento para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Entenda isso. Aprenda um outro princípio. Aqueles que já tinham conquistado promessas precisavam ser instrumentos para ajudar outros a conquistarem promessas. Para de ficar olhando para o teu umbigo. Glória a Deus, Deus me ajudou, 10 anos de luta, cheguei até aqui. Você que se vire. Você já conquistou a promessa? Olha o que Deus falou. Deixa a mulher, deixa as crianças e deixa o gado. Pega na espada para atravessar o Jordão, porque vocês vão ajudar outros a conquistarem promessas. Quantos aqui têm conquistado promessas de Deus? Faz aí, dá um sinal. Dá um glória a Deus aí. Eu quero dizer, então, que você está pronto para ser instrumento para ajudar outros a conquistarem promessas. Capítulo 4. Penúltimo texto, já vamos terminar. Versículo 25 e 26, capítulo 4. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura de semelhança de alguma coisa, e fizerdes maus aos olhos do Senhor para provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passado o Jordão ides a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todo destruídos. Versículo 39 e 40. Pelo que hoje, capítulo 4, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti, a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Aprenda aqui. Primeiro, ninguém pode impedir o que Deus te dá. Só você. Ninguém pode impedir o que Deus te dá. Só você. 2. Ninguém pode tomar o que Deus te prometeu e o que Deus te deu. Nós é que podemos jogar fora. Rapaz, tem crente que todo mês canta o hino Restitui. Como é que é o hino? Restitui. Como é que é? Eu quero de volta o que é meu. 2013. 2014. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. 2015. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. 2016. Restitui.
Eu quero de volta o que é meu. 2030. Para todo ano o capeta toma de você? Que porcaria é essa? Ninguém toma o que Deus te deu. Nós é que jogamos fora. Olha o texto que eu li. Olha o texto que eu li. Olha aqui, minha gente. Se vocês fizerem escultura, se vocês adorarem outros deuses, depressa, eu vou arrancar vocês da promessa. Se vocês me obedecerem, aqui está o princípio. Eu vou prolongar a tua vida, a vida dos vossos filhos, nessa terra que eu te dou. Meu filho, o princípio da obediência está na Bíblia. Escute, regras na Bíblia mudam. Princípios não depende de dispensação. Não depende se é Antigo ou Novo Testamento. O princípio é absoluto na Bíblia. A obediência na Bíblia não é uma regra, é um princípio. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Olha Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6. Fazendo uma analogia entre a igreja e Israel no deserto. Porque Deus não se agradou da maior parte deles, por isso os deixou prostrados no deserto. Isto é como figuras para nós, para que não cobicemos as coisas mais que eles cobiçaram. Depois você vai para o versículo 11 e o versículo 12 desse capítulo, que diz assim: estas coisas lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Quem está em pé, cuide para que não caia. O princípio da obediência continua. Hebreus 5:9, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Bênçãos, promessas, salvação é para obediente. Aqui eu termino. Capítulo 4, versículo 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Não se esqueça, o Senhor nos tirou do forno de ferro do Egito. Querido, pense, onde estávamos, onde estamos e para onde vamos? Onde é que nós estávamos? No forno de ferro do Egito. Colossenses 1,13 diz onde é que nós estávamos. E ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha de onde nós saímos. Do forno de ferro do Egito. Onde é que nós estamos? Efésios 2,13. E agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto.
nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus. E para onde vamos? Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já as primeiras coisas se passaram. Quem éramos, o que somos e o que seremos? Quem éramos? Comidinha do forno de ferro do Egito. Olha quem você era. Comidinha do forno de ferro do Egito. É o que eu era, o que você era. Quem nós somos? Gálatas 4:7. Já não sois servos, mas filhos. Se sois filhos, sois herdeiros de Deus por Cristo. O que é que somos? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo de Deus, agora sois povo de Deus. O que éramos? Comidinha do forno do Egito. O que somos? Geração eleita. E o que vamos ser? 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Você vai ter um corpo glorificado como o corpo de Jesus. Querido, para pensar. Ele nos tirou do forno de ferro do Egito. E hoje nós estamos na igreja do Deus vivo. Somos membros do corpo de Cristo. É para você abrir esse bocão aí e dar graças a Deus e dar glórias a Deus. Ele nos tirou do forno de ferro do Egito. O Senhor te abençoe. O Senhor abençoe a sua vida. O Senhor abençoe o seu ministério. Continuemos a nossa marcha, na nossa caminhada. Continuemos a nossa trajetória até ser dia perfeito. Fique atento, aprenda as lições dessa travessia. Deus tem lugares especiais para você. Não precisa ficar com inveja, não precisa fazer comparação. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Tem promessa de Deus para você. Tem bênção de Deus para você. Tem portas abertas para você. Tem milagres de Deus para você. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um beijo, até a próxima.